nome, não é normal? Mimilove. A partir de agora, esta aula de história, ela está sendo gravada. Essa aula será referente às páginas 19 a 29 de história. É todo um capítulo, certo? Então, essa aula de história, ela está sendo referente a todo um capítulo que começa na página 19 até a página 29. Certo? Então, vamos nessa, pessoal. Então, vamos lá. Página 19. Página 19 de história. Outra coisa, vamos agora, a partir desse momento, parar com o chat. Certo? Nós não vamos mais escrever no chat. Ok. Nós não vamos mais escrever no chat. Aí, qualquer dúvida, tá bom, gente, eu falei que não vamos mais escrever. E qualquer dúvida, falem. Assim, tem que falar. Porque, assim, como eu tô espelhando o livro, tô compartilhando o livro, eu não vejo essa tela, eu não consigo ver essa tela onde vocês estão no chat, onde vocês estão falando, tá certo? Então, para mim tem essa dificuldade, pois não consigo perceber se vocês estão falando, certo? Eu vou compartilhar aqui, estou com 27, 26 alunos, uma janela. Compartilhar agora. Opa! Beleza? Então vamos nessa. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador, sim ou não? Sim. 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 É isso? Sim. Página. Sim. Esse assunto. Tá preta. Tá preta? Deixa, porque eu acho que demora um pouquinho. Apareceu. Pronto, tá vendo? Esse assunto tem a ver até com o trabalho de vocês, que são instrumentos, são formas de marcação do tempo. Quem não fez o trabalho pode se inspirar. Quem não fez o trabalho ainda, que deveria já ter feito já, pode se inspirar nesse tipo de marcação do tempo. Como eu falei para vocês, quem tem dúvida, é qualquer tipo de marcação do tempo. Ah, Jorge, tem um relógio, vou fazer sobre o relógio, a história do relógio. Você pode. Não é uma forma de marcar o tempo. Ah, Jorge, eu vou pegar um calendário, tipo calendário Maia. Posso? Pode. É um tipo... da mulher. Ah, Jorge, tem um calendário que eu não sabia. Tem alguns países que são guiados com um calendário lunar. Pode? Pode também. Jorge, qual é o nosso tipo de calendário? Nosso tipo de calendário é o calendário solar. Certo? É o calendário solar. Mas tem lugares que seguem o calendário lunar. Ok? Jorge, eu posso falar sobre ampulheta? Pode. São formas de marcação do tempo. Tio, é dois trabalhos isso, é? Porque são de renovável e não renovável. Tinha dois, né? Tinha um Renovável. a Geografia, são dois trabalhos. e tinha o outro. São dois trabalhos. De geografia. São dois trabalhos. Um trabalho para... Ai, meu, que demora. É um trabalho para a história, que você vai escolher um tipo de marcação do tempo, e o de geografia. Depois, quando chegar em geografia, eu falo, não é uma misturada. De história, você vai escolher um Senhor, tipo a senhora pode fazer no de caderno marcação ou... do tempo. Não. Entregar tem que ser em folha. Então, você vai entregar para mim. Certo? num papel voltado. Então, é um trabalho com o seu nome, tudo. Não foi de papel voltado. Vamos nessa. Vamos dar início à nossa aula de hoje, página 19 de História. Ok? Vamos nessa, ó.
os instrumentos para marcação do tempo. Na aula seguinte, Marina levou para a sala de aula um grande pôster que havia comprado durante a visita a um planetário. Aí Marina mostra à professora. Professora, como a gente falou em outra aula sobre a observação do céu para a contagem do tempo, resolvi mostrar esse pôster aos colegas. Aí a professora fala, esse é um calendário solar egípcio, ele foi elaborado há mais de 6.000 anos. Aí o colega dela pergunta, mas professora, todos os calendários surgiram a partir desse? Aí a professora Nádia vai responder. A professora Nádia contou que muitos povos, ao longo da história, elaboraram diferentes instrumentos para calcular, como eu falei para vocês, e marcar a passagem do tempo. Alguns surgiram a partir da observação da natureza e outros por meio de estudos científicos. Para iniciar o tema, ela decidiu tratar alguns tipos de calendários. O que são calendários? A primeira questão é a seguinte. E o que é um calendário? Para responder essa pergunta, pense num calendário que você conhece hoje. Aí vocês vão responder essas 3 perguntinhas, tá certo? O que é um calendário? Calendário é um sistema, como é assim um sistema? É um sistema em que é possível contar os dias, meses e anos. Isso é um calendário. Então, o calendário é um sistema que é possível a contagem dos dias, dos meses e dos anos. Certo? Alguma dúvida? Certo. Quem pode me dizer quantos dias tem o nosso calendário? 365 dias. 12 Ele tem meses. 360. 12 meses, divididos em 12 meses. Perfeito. Porém, não é 365 dias batido mesmo, não. É 365 dias e 6 horas. 6 horas. 365 dias e 6 horas. Jorge, por que tu falaste essa questão de 6 horas? Eu não entendi. É porque é o seguinte. Passa-se 6 horas. Então, a cada 4 anos, somam essas 6 horas que passam e acrescenta um dia. E desculpa. Repetindo. A cada 4 anos, somam essas 6 horas que passam, elas vão ser somadas e acrescenta-se um dia. Então, a cada 4 anos, de 4 em 4 anos, nós temos um dia a mais. Esse ano, quem pode me dizer como é chamado esse ano, que tem um dia a mais? Bissexto. Ano bissexto. E o ano de 2020 é um ano bissexto. Esse ano de 2020, ele é um ano É porque em bissexto. fevereiro tem mais um dia, não é, É professor? isso mesmo, tem uns 29 dias no mês de fevereiro. Temos 29 dias. Então, calendário é um sistema que é possível contar os dias, os meses e os anos. O nosso calendário é um calendário solar, que é o movimento de translação, é o movimento que a Terra dá em torno do Sol. Esse movimento completo, ele dura 365 dias e 6 horas, para ser mais exato. Então, essas 6 horas que passam, somando ao longo de 4 anos, 6 mais 6, 12, 18, 24. Então, vai dar 24 horas, que equivale a um dia. Então, a cada 4 anos, acrescentar um dia no nosso calendário. Esse ano é conhecido como ano bissexto, certo? Ele se repete a cada 4 anos. Por que se repete? Porque o movimento que a Terra dá em torno do Sol demora 365 dias e 6 horas. Na segunda questão, os calendários atuais podem auxiliar as pessoas em quais atividades? A resposta, vocês podem colocar o seguinte, eu sei que aqui começa com A, mas você colocar na organização de atividades diárias, como reuniões, festividades,
tarefas agendadas, etc. Seu aniversário. Ok? Feito aí? Ok. Na Ok. organização de atividades diárias, como reuniões, festividades, tarefas agendadas, etc. A terceira questão: de que maneira os calendários modernos estão divididos? Troque ideias com os colegas do professor. É fácil. Eles são divididos em dias, semanas, meses e anos. Só isso. Dias, semanas, meses e anos. Feito? Feito. Posso passar? A página Não. 20? Pode. Vamos Pode. logo, gente. Lembrando que Eu nós já temos fiz. uma meta. Eu já fiz. Eu vou passar, tá certo? Vou passar agora. Tira print. Eu já fiz. Página 20. As diferentes culturas e seus calendários. Para explicar sobre os calendários, a professora Nádia retomou o assunto estudado na aula anterior. Vamos ver se você também se lembra. Os povos antigos guiavam suas atividades no dia a dia através da, vamos assim, observação, mas sem observação, da observação dos ciclos naturais e do movimento dos corpos celestes, como o Sol e a Lua. Então, as primeiras formas de calcular a contagem ou a passagem do tempo foi através da observação dos ciclos da natureza, como, por exemplo, a questão das estações do ano, o movimento de corpos celestes, como a Lua e o Sol. Bem que o Sol ele não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra em relação ao Sol. Certo? O Sol ele não Certo. se movimenta. Quem se movimenta é a Terra em torno do Sol. Terminei. Terminou? Acabei. Isso. Aí temos lá. A partir da percepção dos ciclos naturais, dos ciclos da natureza, e por meio dos primeiros calendários os primeiros calendários foram elaborados e com o tempo eles foram aperfeiçoados. Os primeiros calendários tinham a função de prever as estações naturais, períodos de secas, períodos chuvosos, período de cheia dos rios, para determinar o tempo do plantio e colheita dos gêneros agrícolas, além de definir as datas para que as comemorações religiosas e militares ocorressem. Todos os calendários criados levam em consideração o Sol e o movimento da Terra e da Lua. Então, vamos lá. Qual era o objetivo, ou o objetivo principal, ou os objetivos principais para a criação dos calendários? Então, os calendários tiveram como o principal, o primordial objetivo de, vamos dizer assim, prever ou saber quais eram os períodos de seca, quais eram os períodos de chuva, quais eram os períodos das cheias dos rios. Tudo isso está relacionado com relação à agricultura. Eu já falei isso a semana passada. Então, período de seca é o período de você preparar a terra. Então, você tem que saber quando tem que ter o período, quando começa o período da seca, para poder preparar a terra. Por quê? Quando iniciar os períodos chuvosos, da chuva, você começava a plantar. Ou até mesmo a questão da cheia dos rios, o período da seca dos rios. Algumas civilizações, como o Egito, não chovia. Então, no Egito, como é um deserto, não chove. Aí você fala assim, mas Geórgia, como foi possível ter vida num local que não chove?
É porque eles aproveitavam as cheias do rio Nilo. Então, a agricultura no Egito Antigo, ela se desenvolveu graças às cheias do rio Nilo. Então, sem saber qual o período das cheias do rio, não tinha como desenvolver a agricultura, não tinha como se preparar para essas cheias. Aí nós temos aqui dois tipos de calendário. Um calendário solar azteca, que, vamos dizer assim, toma por base, vamos dizer que é o mesmo tipo de calendário, entre aspas, do nosso, que está relacionado ao movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, lembrando, 365 dias e 6 horas. E o outro é um calendário lunar, que está relacionado ao movimento da Terra e da Lua. Certo? Que contam a partir das fases da Lua. É a quinta questão. Atualmente, quais informações podem ser apresentadas por meio dos calendários? Aí vocês vão colocar, além dos dias, semanas, meses e anos, os calendários podem trazer informações sobre as fases da Lua, as marés e datas comemorativas. E datas comemorativas. Então, fora, se você pegar um calendário normal, você vai observar, desculpa, os dias, as semanas, os meses. Professor, Opa, oi? o mês tem acento aonde no mês? Acento agudo ou circunflexo? Circunflexo. Entendi. Não, meses não tem acento. Mês que tem acento. Meses não tem acento. Meses não tem acento. Tô aí não. Certo? Não tô aí não. Oi, Charles, diga. Eu tô aí não. Aí não, mas tem que estar na página 20, senão vai se atrasar. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, se você pegar um calendário normal, você vai, além de observar a questão dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, eles podem trazer também outras informações, tais como a questão das fases da Lua, a questão também das marés, se a maré está alta ou baixa. Aí você já olha, o que tem isso a ver? Não, com vocês diretamente não, mas tem a ver também, tem a ver com pescadores. Pescadores, eles utilizam a questão da tábua da maré para saber qual é o momento propício para a pesca, para pesca. E também trazem as chamadas datas comemorativas, como o que nós vamos ter daqui a 2 dias, o Natal. Natal tem lá, sempre quando é um feriado nacional, ele é marcado, esse dia é marcado em vermelho ou em preto, esse dia é destacado. Então, vocês podem pegar um calendário e observar que o dia 25 ele está destacado. O dia 1º ele é destacado. Por quê? É uma data comemorativa. Posso continuar? Pode. Os primeiros calendários eram baseados nas fases lunares, pois eram mais fáceis de identificar as mudanças aparentes na forma da Lua. Os cálculos dos ciclos lunares coincidiam com o ciclo das estações. Contudo, por meio desse sistema, havia uma defasagem com relação ao período total em que a Terra completa uma volta em torno do Sol, cerca de, como falei para vocês, 365 dias. Com isso, as culturas que utilizavam esse tipo de calendário eram obrigadas a criar dias extras de um mês a mais para acertar o tempo do calendário com a chegada da próxima estação. Que hoje eu não entendi. Vê só. Se alguma civilização se guiar apenas pelo calendário lunar, o ciclo da Lua ele é menor do que, vamos dizer assim, o ciclo da Lua ele vai ser menor com relação a um ano comparado com o ciclo solar. Então, é mais ou menos o seguinte. Como as fases da Lua,
o mês de uma fase da Lua, ele não chega a ser 30 dias, que é o nosso mês convencional, 30 dias, ele é menor. Se você somar todas as fases da Lua e completar 12 fases da Lua, que equivale a um mês, que não vai ser um mês, que equivale a um mês, comparado com o calendário solar, ainda falta dias. Então, o que acontece? Toda civilização que utilizava calendário, o texto está dizendo o seguinte, toda civilização que utilizava um calendário lunar, ele era obrigado a acrescentar alguns dias para, vamos dizer assim, coincidir com o calendário solar. Jorge, eu não entendi. Vou pegar um exemplo simples. O calendário solar, ele, como eu falei para vocês, e está aqui no texto, ele tem 365 dias. Já o calendário lunar, ele é menor. Ele é menor, a gente vai ver. Ele é menor. Então, era obrigado a acrescentar alguns dias nesse calendário lunar para, vamos dizer assim, igualar com outro calendário. Aí você pode me dizer, Jorge, com relação ao ano, qual é o melhor tipo de calendário que existe? Não, o melhor tipo de calendário existente para a contagem do tempo é o calendário solar. Ele é exato. O calendário solar, ele é exato. Ele segue, tá certo? O movimento de translação. É o movimento que a Terra dá em torno do Sol. Já está parecendo mais uma aula de geografia. Prepare, concordo. Quem pensou nisso? Vamos lá. Aí, ó. Atualmente, os povos que professam a fé islâmica utilizam um calendário baseado no ciclo lunar. Esse calendário é composto por 12 meses, de 29 dias ou 30 dias. Como assim, George? O calendário lunar, ele é um calendário que não tem 31 dias. Ele é um calendário que tem apenas entre 29 a 30 dias, ou 30 dias, com um total de 354 dias. Espera aí, George. Então, quer dizer que o calendário lunar, ele é 354 dias? Isso mesmo. Então, por isso que você acrescenta 9 dias para chegar aos 365. Deu para entender sim ou não? Vamos lá, tem que entender. Sim. Eita, Sim. só respondeu sim, então vocês estão em dúvida. Entenderam? Sim, eu não entendi muito bem, Então, não, professor. ó, o calendário lunar, ele é composto de 359 dias, não, 11 dias. Um calendário lunar, ele é composto de 354 dias. Certo? Ele é composto de 354 dias. Já o calendário solar, que ele é o mais exato com relação ao ano, 12 meses, ele é composto de 365 dias. Então, quem utiliza o calendário lunar acrescenta 11 dias, claro que acabou 365 dias, 11 dias para igualar ao calendário solar. E assim ter um ciclo completo de um ano. Continuando. Aí um total de 354 dias no ano. O calendário islâmico há muitas datas associadas ao fundador da religião Maomé. Outras sociedades elaboram calendários que seguiam a movimentação solar. Esses calendários se aproximam mais do tempo total, como eu falei de vocês, do movimento de translação da Terra. É o movimento que a Terra dá em torno do Sol. Ainda assim, mais ou menor grau, era preciso fazer acertos com a criação de dias para ajustar o tempo do calendário e as estações do ano. Continuando. Na sociedade dos antigos egípcios, por exemplo, o calendário solar calculava um tempo de 360 dias, mas para ajustar as estações do ano, a
Alexandre Silva tá com a mão levantada. Vou ver agora. Diga. Mas ela está levantada faz tempo. Diga, Alessandra. Faz tempo. Não. Desativa a mão se não tem Não é essa, dúvida. continua. Qual dúvida, amor? Desativa a mão, Alexandre. Se não tá com Bom, tá dúvida. bom. Tá bom, tá bom. Vamos continuar. Novamente. O calendário egípcio era composto de 360 dias, porém, para ajustá-lo às estações do ano, Jorge, como as estações do ano? A questão da primavera, verão, outono e inverno, eles acrescentavam 5 dias extras para ser somado ao todo, chegar ao cálculo, o total de 365 dias. Houve ainda sociedades que organizaram calendários chamados lunisolares, a união entre um calendário solar e um calendário lunar, nos quais os períodos do ano se baseiam nas fases lunares e solares. Para ajustar o tempo do calendário às estações do ano, era preciso adicionar em determinadas datas, determinadas épocas, 13 meses, ou 13º mês, e retirar alguns dias dos meses. Jorge, é muito complicado isso. É um pouco complicado mesmo, né? São calendários antigos que você pegava tanto a observação do Sol como a observação da Lua. E essas sociedades não tinham 12 meses fixos. Eles não tinham 12 meses fixos como o nosso. Alguns períodos, eles tinham 13 meses. Eles acrescentavam um mês a mais para ajustar a questão do ciclo da Lua, as fases da Lua, com o movimento de translação. A sexta questão. A partir de seus conhecimentos, como você responderia a pergunta de Urbano? Urbano fez essa pergunta. O calendário... Você não ia sair de manhã? Oi? Oi? É 8h45, viu? Amor, desliga o áudio. Vamos lá. Urbano fez essa pergunta. Urbano fez essa pergunta. O calendário que utilizamos atualmente no Brasil é de qual tipo? É um calendário solar, conhecido como calendário gregoriano. Aqui, ó. É um calendário, vocês vão colocar só isso aqui, ó. Gregoriano. Aí vai explicar por que desse nome, gregoriano. A gente vai ver agora. Calendário gregoriano. Jorge, por que esse nome gregoriano? Vamos ver agora. Então, o nosso tipo de calendário, o calendário que é utilizado no Brasil. Se alguém perguntar para vocês, qual o nome do calendário que é utilizado no Brasil? O nome do calendário utilizado no Brasil é denominado calendário gregoriano. Gregoriano. Isso mesmo. Aí, por que esse nome gregoriano? Vamos lá? Ó. A professora Nádia explicou à turma que o calendário que utilizamos atualmente no Brasil é chamado calendário gregoriano. Ele foi criado no ano de 1582. Veja, esse nosso calendário ele tem quase 500 anos. Esse nosso calendário, o calendário que é utilizado no Brasil, ele tem quase 500 anos. Esse calendário é um sistema aperfeiçoado do calendário juliano, organizado no ano 45 a.C., que, por sua vez, teve como base o calendário egípcio, que era de base solar. Então, vamos fazer uma engenharia reversa. Primeiramente, teve o calendário egípcio, vamos dizer que foi um dos primeiros calendários criados. Esse calendário é um calendário solar, calendário egípcio, que é um dos primeiros criados. Esse calendário egípcio, ele inspirou, tá certo? Ele inspirou um outro calendário mais aperfeiçoado,
que ficou conhecido como calendário juliano, que, por sua vez, inspirou o calendário que nós utilizamos aqui no Brasil, que é chamado calendário gregoriano, criado no ano de 1582. Juliano, ele é 45 antes de Cristo, né? O calendário juliano foi 45 a.C. Foi o período em que Júlio César ele comandava Roma. Daí o nome calendário juliano, em homenagem a Júlio César. Certo? Dúvidas? Certo. Continuando. O calendário gregoriano estabelece que o ano possui, olha a exatidão, o movimento de translação, ele dura, e isso dura exatamente esse período, tá certo? Aí quando se diz, é 365 dias, não é. Não é 365 dias apenas, é mais. É 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. A exatidão do movimento em que a Terra dá em torno do Sol. É esse momento exato. 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Certo? É o movimento em que a Terra, é o movimento de translação, é o movimento que a Terra dá em torno do Sol, é esse período. Arredondado para 365 dias e 6 horas. 365 dias e 6 horas. 15, novamente, acumulando, somando ao longo de 4 anos, 6, você tem um dia a mais. Esse dia é o ano bissexto, é o ano que nós estamos vivendo, o ano de 2020. George, uma curiosidade, como eu posso saber se o ano ele é bissexto? Como eu posso saber se o ano ele é bissexto? É fácil, simples. Ano bissexto são apenas os anos pares. Então, se for ímpar, não é bissexto. Se for ímpar, é bissexto. O ano de 2001 pode ser bissexto? Não. 2023, não. 2025, não. 2027, não. 2029, não. Por que, Jorge, esses anos não podem ser bissexto? Porque é anos ímpares. Anos bissextos são apenas anos pares. Jorge, então todos os anos pares, eles são bissextos? Não. Tem que ser vamos dizer assim, a jogada tem que ser um pouco bom de matemática. Você pega os últimos anos e divide por 4. Se aqueles 2 últimos anos forem divididos por 4, esse ano ele é bissexto. Jorge, eu não entendi. Vamos lá. 20 pode ser dividido por 4? Pergunta que eu estou fazendo para vocês. Pode. 20 pode? Então, 20 dividido por 4 dá quanto? Vamos, gente. Tem que ser bom de matemática. 20 dividido por 4 vai dar quanto? 5. Então, 20 ele é? Isso, perfeito. 5. 22 pode ser dividido por 4. 22 pode ser dividido por 4. 22 ele não pode ser dividido por 4. Então, ele não é bissexto. Vamos lá. O ano... Vocês nasceram em que ano? Deixa eu ver aqui. Alguém. 2010? Alguém nasceu aqui em 2010? Eu. Pronto, ano 2010. Eu. O ano 2010, ele é um ano bissexto? O ano 2010,
Não, 10 não pode ser Não, dividido. não é dividido por 4. Ai, 10 não pode ser dividido por 4. Então não é. Porém, o ano de 2012, ele pode ter sido um ano bissexto. Aí você assim, peraí, deixa eu ver. 12 dividido por 4, Sim. posso. Posso, porque 3 vezes 4, 12. Então, o ano 2012, ele é bissexto. Foi bissexto, no caso, passou, né? Aí eu vou colocar um ano futuro aqui. Um ano futuro. O ano de 2040. 24. Essa aí é fácil. 2040. Pode ser um ano bissexto. 2040, daqui a 20 anos, ele pode ser um ano bissexto, 2040? Sim. Sim, Por que pode ser um ano bissexto? porque é dividido por 4. É 10 isso mesmo, 4 vezes. Perfeito, amor. Porque 10 vezes 4, 40. 2040. Deu para entender como é que eu posso saber se um ano é bissexto ou não? Compreenderam? Deu para compreender se um ano é bissexto ou não? Sim. Só é pegar os dois últimos números e dividir por 4. Certo? Então, aquele ano não foi 365 dias, foi 366 dias. A sétima questão. Nos dias. Epa, peraí, calma. Vamos lá. Antes disso. Como os primeiros calendários foram organizados para calcular eventos e ritos, festejos, festas religiosas, além das épocas certas para plantar e colher, atividades associadas a poderes divinos eram os sacerdotes e escribas, são pessoas que responsáveis por escrever, principalmente nas sociedades antigas, que ficavam responsáveis pela observação dos céus e pelos cálculos dos ciclos naturais. Nós temos aqui uma representação de uma escriba, era uma classe muito valorizada no Egito Antigo. Por que, Jorge? Uma escriba. O que é uma escriba? Eram pessoas que sabiam ler e escrever. George, uma pessoa que sabe ler e escrever era muito valorizada, sim, porque nem todo mundo sabia ler e escrever. Então, quem tinha essa capacidade de ler e escrever era um escriba, uma pessoa responsável exclusivamente para anotações. Tá certo? Nos dias de hoje, quem são os estudiosos responsáveis por observar o céu e acompanhar os ciclos dos astros na natureza? No Egito Antigo, eram os escribas. Eles faziam esses cálculos. Eles que tinham a capacidade de ler e escrever, eles que ficavam responsáveis por isso. Já nos dias de hoje, nós podemos citar os astrônomos, são responsáveis, climatologistas, também astrofísicos e etc. São ciências, tá certo? São ciências. Jorge, astrologia. Astrologia não é ciência. A astronomia que é a ciência responsável por calcular a movimentação dos corpos celestes. Astrônomos, climatologistas relacionados a clima e astrofísicos. Posso passar? Posso continuar? Pode passar. Ó. Aqui. Tem 2 pessoas com a mão levantada. Alguma dúvida até então, gente? Eu levantei Dúvidas? sem querer. Foi ligar o microfone e liguei sem querer. Beleza. Alguém está com dúvida? Não. Alguém está com dúvidas? Não. Vamos nessa, ó. Professora, se hoje à noite eu olhar para o céu, também consigo ver o que os antigos sacerdotes observavam? Aí a professora vai responder: depende do lugar onde você estará. Sabe por quê?
A pergunta da professora Nádia levou toda a turma a pensar em uma resposta. E você saberia respondê-la? A pergunta do aluno foi o seguinte: se vocês hoje, vocês alunos do 5º ano A e B do Colégio Acalanto, olharem para o céu, vocês vão observar a mesma coisa que os antigos, então as antigas civilizações, observavam? A professora vai responder com outra pergunta. Ela vai responder do tipo: depende do lugar onde vocês vão estar. Sabe por quê? Tá aqui, ó. Tem a ver com integrando com ciências. O lugar Os do dia, alunos- né? Ou do dia ocorre. Oi? O Oi? lugar do dia, né? Depende do lugar do dia. Depende do lugar. Se você está no hemisfério norte, hemisfério sul, o céu do hemisfério norte é diferente do hemisfério sul. Então, as constelações que aparecem no hemisfério norte, eles não aparecem no hemisfério sul. Então, vai depender muito, tá certo? Depende também. Quanto maior for uma cidade, quanto mais luzes tivesse a cidade, mais difícil ver o céu. Tá certo? Continuando. Os alunos queriam saber a resposta da pergunta feita pela professora. Ela, então, explicou que há muito tempo, nas cidades e no campo, havia pouca iluminação, como eu falei para vocês. Então, quanto maior for a cidade, quanto mais iluminada for essa cidade, mais difícil ver o céu. Então, quem vai para o interior? Quem vai para o interior? Que tem pouca cidade para o campo. Tem, vamos dizer assim, uma facilidade ou uma qualidade melhor de ver o céu, devido à luminosidade das cidades, tá certo? Com isso, quando chegava a noite, o céu estava limpo, sem nuvens, podiam ver milhões de estrelas e alguns planetas. Isso permitiu aos antigos estudiosos organizar o tempo por meio Se dos ontem teve a estrela no céu. Isso, tá tendo uma questão, eu estava vendo uma reportagem, não sei se era Júpiter e Saturno, eles estavam alinhados. Como é possível ver? Através da observação, através de observação e também devido a, claro que a utilização de telescópios bem melhores, que vocês conseguem observar isso. Outra coisa, novamente, quanto maior for uma cidade, mais difícil ver estrelas. Então, quanto mais luminosidade tiver uma cidade, mais difícil. Não quer dizer que você não vai ter estrelas. Não, é mais difícil. Por que, Geórgio? Porque a luminosidade, ela vai literalmente subir aos céus e vai dificultar a tua observação. Então, se você for para o interior, quem tiver uma oportunidade, se vocês forem viajar, se vocês fossem... Eu vou no Ano Novo. Pronto, perfeito. Nessas festas agora, final de ano. Você observa o céu da sua casa à noite. Aí você vai observar algumas estrelas. Aí você vai para o interior. Você vai ver muito mais estrelas devido que no interior as cidades são menores. Se você for para o campo, vai ser mais fácil ainda você observar. Tá certo? Como cada civilização olhou para o céu noturno e o compreendeu de maneiras diferentes, cada uma criou agrupamentos aparentes de estrelas e deu nome a elas associadas à sua cultura. No continente americano, a civilização maia, que se desenvolveu aqui na América Central, que habitou a região da América Central, criou suas próprias constelações, que seguiam o nome dos meses do seu calendário. Veja a seguir quais são elas. Nós temos aqui, gente, uma fotografia da Via Láctea. Via Láctea é vamos dizer assim, é o nosso sistema solar, onde a Terra está localizada. A Terra está localizada na Via Láctea. Só existe a Via Láctea? Não. Existem outras, tá certo? Outro conjunto de constelações, de planetas, tá certo?
Porém, aonde a Terra está localizada chama-se Via Láctea. Ok? Página 23. Oxe, é isso, George. É o nome dos meses do calendário maia. Tem lá o mês macaco, que equivale a 10 do 1 a 6 do 2. O mês falcão, que é do 7 do 2 a 6 do 3, e por aí sucessivamente. Isso aqui é o nome dos meses. Deixa eu ver, alguém pediu aqui para entrar. Isso aqui são dos meses. Em vez de ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, lá tinha esses meses. Macaco, falcão, jaguar, raposa, serpente, esquilo, tartaruga, morcego, escorpião, veado, coruja, pavão real e lagarto. Era o nome dos meses do calendário maia. Vamos para cá. 3 perguntinhas na página. Depois de apresentar o quadro às crianças, a professora Nádia associou o conteúdo ao que já estudaram em ciências. Tente você também responder as atividades que a professora realizou com a turma. Aí ele pergunta, o que são constelações? Primeiramente, o que são constelações? Constelações são agrupamentos aparentes de estrelas que os astrônomos da antiguidade associaram a animais ou seres mitológicos, etc. Então, o que são constelações? São agrupamentos de estrelas. Jorge, uma estrela só, ela é uma constelação? Não. Para ser uma constelação, por exemplo, pronto. Alguém sabe me dizer aqui, ou alguém já teve a experiência do pai mostrar uma constelação muito evidente para nós aqui no Nordeste, uma constelação conhecida como as Três Marias? Já vi. Já viram uma constelação que é conhecida como as Três Marias? São 3 estrelas alinhadas. 3 estrelas alinhadas. Pronto. Constelação é um agrupamento de estrelas. Certo? Fizeram? Tô fazendo. Tô fazendo. As constelações, assim, vamos dizer que algumas constelações muito famosas são as constelações do zodíaco. Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixe. São constelações que você consegue observar. Algumas não no hemisfério sul. Algumas, assim, fica um pouco difícil no hemisfério sul. Outras conseguem ver, mas algumas constelações elas ficam difíceis no hemisfério sul. Então, o Brasil está no hemisfério sul. Jorge está falando do hemisfério sul. O que é hemisfério sul? É o hemisfério que está abaixo da linha do Equador. Então, está abaixo da parte central da Terra. Então, a Terra tem uma divisão imaginária conhecida como linha do Equador. É uma linha imaginária, tá certo? Que serve para dividir a Terra em 2 hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. Boa parte do Brasil, a maior parte do Brasil, encontra-se no hemisfério sul. O Nordeste, George, Pernambuco, hemisfério sul. Tem alguma parte do Brasil no hemisfério norte, George? Tem. A parte norte do Brasil. Bem ao norte. Rondônia. Parques. Oi. Terminei. Terminou? A segunda questão. Os nomes dos meses e constelações de mar. Oi. Oi? Terminei. Tá, vamos para o segundo. Os nomes dos meses e constelações de maias são semelhantes aos das constelações que você conhece? Por que você acha que eles receberam esses nomes? Então, vamos lá.
O mês tartaruga é um mês que é encontrado no nosso calendário? Não, tá certo? Aí a resposta basicamente assim, é a seguinte, ó. As diferenças, como é Acabei simples, todas. as diferenças entre as constelações maias e as constelações tradicionais e compreende que tal diferença remete às atividades culturais que influenciaram na construção da ideia das constelações de outros povos. É um pouco grande essa resposta, tá certo? Então, cada civilização, elas escolhiam uma determinada constelação, ela observava o céu noturno, via uma constelação e aquela constelação recebia um nome de algo que pertencia à sua cultura. Por exemplo, era da cultura maia a questão da tartaruga, do escorpião, do pavão real. Então, eles batizaram essas constelações com esses nomes. Por que, Jorge, esses nomes? Porque esses nomes fazem parte da cultura da civilização maia, que é um dos povos antigos. Um dos povos antigos, só que eles se desenvolveram onde é hoje a América Central. Aí a terceira questão. A partir do assunto que você estudou em ciências, elabora um quadro comparativo entre as principais constelações nomeadas pelos antigos gregos e as constelações maias. Para isso, utilize como base as datas que aparecem no quadro acima. A resposta é isso aqui, tá certo? Como eu falei para vocês, a questão dos calendários, eles seguem... Tio, será que você pode ir um pouquinho mais pra cima? Só um pouquinho, que eu tô terminando de fazer. para cima, não, para baixo, não é isso? É, pra baixo. Isso. Professor, quem é a Alexandra Silva? Porque eu tô falando levantada faz tempo. É Gustavo, parece. Vamos nessa, vamos, gente. Terceira pra fazer? Sim, mas é no caderno. Aí vocês dão um print de tela nesse Vai ter terceiro. que escrever isso tudo, Jorge. Vai ter que escrever a tabela roda todinha. Complicado. Ele disse que não consegue tirar a mão. Posso passar? Não. Pode. Pode. Não? Não. Falaram não aí. Peraí. Vamos nessa, gente. Tô no final. 9 e 10. E eu tô no primeiro. Do primeiro Acabei. e do segundo. Conseguiu. Tô no primeiro e Dê segundo. print. Dê print e essa aula vai gravar. Acabei. Ela não vai dar tempo de a gente concluir a nossa meta. Pronto, tio. Pronto, ó. Vocês Cheiro viram? é esse? Esse aqui, gente. Cheiro de tapioca. Ó, esse aqui está relacionado ao calendário maia com o calendário grego. Então, vamos lá. Os meses maia com os meses grego. Por exemplo, macaco, calendário maia. Aquário, calendário, como se chama? Grego. Ah, Jorge, aquário, peixes, Áries, touro, tá parecendo mais com os signos. Isso mesmo, são os signos. Tá certo? Os signos que falamos nos dias de hoje, para os gregos antigos, eram calendários. Só escorpião. Oi? E signos aí só tem só escorpião. Por exemplo, meu signo é escorpião. Ah, George, teu signo é escorpião? Como assim, George? Por causa de quê, George? Por causa dessa questão. Que é a data onde eu compro... compro não, eita. É a data onde eu comemoro o meu aniversário. Então, O meu é gêmeos. signo, entre aspas, está relacionado aos meses.
Os signos, entre aspas, estão relacionados aos meses. Por exemplo, do dia 18 do 10 a 14 do 11 é Escorpião no calendário grego. Se eu tivesse nascido nesse período no calendário maia, eu teria nascido no mês Coruja. Coruja. Então, a primeira tabela é o calendário maia. A segunda tabela é o calendário grego, certo? Vou passar aqui. Página 24. Depois dessas atividades, os alunos da Escola Mundo Mágico perceberam como os diferentes povos interpretavam o céu ao longo da história e puderam criar seus próprios calendários. Vocês podem criar seus próprios calendários. Mas a professora Nádia ressaltou que os calendários também poderiam ser elaborados para homenagear governos. Temos aqui, um calendário que servia para uma homenagem aos governos. Por exemplo, Vindemário, mês da colheita da uva, não só governos, mas também a questão das estações do ano. Então, Vindemário era um mês que significava, tinha como significado principal o mês da colheita da uva. Também o calendário Brumário, o mês dos nevoeiros. Primário, o mês das geadas. Nivoso, o mês da neve. Pluvioso, o mês das chuvas. Ventoso, o mês dos ventos. Então, nós temos aqui a questão do outono e do inverno. Agora, primavera e verão. Germinal, o mês das sementes. Floreal, o mês das flores. Prairial, o mês das pastagens. Mecedor, mês das colheitas. Termidor, mês do calor. Frutidor, o mês das frutas. Vocês podem perceber que aqui está tudo relacionado com a questão da agricultura e as homenagens. Tá certo? Tá certo. É fácil entender. Nós temos aqui o nome do calendário, a homenagem, o nome do mês e o significado. Então, quando é que a pessoa ia, vamos dizer assim, ia para a colheita da uva? No mês Vindemário. Qual é o período? Entre 22 do 9 a 21 do 10. E a estação do ano? Outono. Jorge, 10? Como assim, Jorge? 10 outono? Primavera, verão? Por exemplo, nós estamos vivendo no verão, porque esse calendário é um calendário do hemisfério norte. Ele é completamente diferente do nosso calendário. Tá certo? É um calendário do hemisfério norte. O nosso calendário é diferente. Aí a primeira questão. Você achou curioso algum elemento desse calendário? Se sim, qual? Então, a questão com resposta pessoal desse calendário. Esses nomes. Vindemário, Brumário. Vocês acharam curioso? Teve alguma curiosidade? Também a questão do significado. Ou a questão relacionada ao calendário gregoriano e estação. Só lembrando que esse calendário é um calendário francês, tá certo? Era um calendário relacionado à Revolução Francesa. Então, essa primeira questão da página 24, lá no finalzinho, é uma questão pessoal. Nós temos agora aqui, mais algumas perguntas. Assim como os calendários antigos utilizados para a agricultura, o calendário apresentado na página anterior tem alguma relação com os ciclos da natureza? Sim ou não? E de que maneira? Sim. Os nomes, vocês começam a colocar aqui, os nomes dos meses aos períodos do ano relacionados aos eventos naturais, como colheita da uva, neve, calor. Pensa? Sim. A resposta seria sim. Os nomes dos meses aos períodos do ano relacionados aos eventos naturais, como colheita, chuva e neve. Colheita da uva,
que é o exemplo lá. A chuva e a neve. Essa aqui é a resposta do segundo. Posso? Terceiro? Pode. 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 Começa aí os nomes, tá certo? Os nomes. Esse terceiro. O calendário da Revolução Francesa, que é aquele calendário azul que nós vimos, poderia ser utilizado como instrumento de contagem do tempo no Brasil? Ele poderia ser. Já imaginou mês brumário? Então, deixa eu voltar aqui. A gente está em dezembro. No dia. Hoje é 22. Então, seria um mês nivoso. Ó! Então, se fosse no calendário da Revolução Francesa, no calendário utilizado pela Revolução Francesa, esse mês, esse dia que nós estamos, dia 22/12, seria não dezembro, e sim o mês nivoso, é o mês da neve. A Jorge, neve aqui, lembrando que esse calendário é um calendário associado ao hemisfério norte. Hemisfério norte. Lá, eles estão vivendo. Parece que o verão começa amanhã. Ou não, começa hoje o verão. Nem sei se começa hoje o verão. É 21, 22. Começa o verão. 21 começa o mesmo. O verão começou ontem, dia 21. A terceira questão. O calendário da Revolução Francesa poderia ser utilizado como instrumento na contagem do tempo no Brasil? Por quê? Aí a resposta é sim. Não. É impossível. Vocês vão colocar não, ponto. Não, ponto. É impossível de ser utilizado no Brasil, já que alguns eventos naturais não são comuns no país. Não são comuns num país como a neve, né? No caso do Brasil, que não tem a neve. Então, tem como o mês lá, que é o mês que começa a neve, ser associado no Brasil? Não, porque aqui não tem neve. Lembrando, por que, Geórgia? É um calendário do hemisfério norte, que é completamente contrário. Se lá é verão, não, se aqui é verão, lá é inverno. É o inverso. Completamente inverso. Então, aqui é verão, iniciou o verão hoje, iniciou o verão ontem. Lá, iniciou o inverno ontem. Daqui a 3 meses, vai iniciar aqui o outono. Lá vai iniciar a questão da primavera. E quando nós chegarmos na questão do inverno aqui, lá vai ser verão. É inverso, é completamente inverso. Por causa do hemisfério. Lá é hemisfério norte, aqui é hemisfério sul. A quarta questão é uma questão com resposta pessoal, tá certo? Se você precisasse organizar um novo calendário, se você precisasse criar um novo calendário, como é que ele seria? Elabore um caderno com novos nomes de cada mês, levando em consideração os ciclos naturais ou as atividades que você realiza no cotidiano. Não se esqueça de inserir uma breve explicação por que de você ter dado o referido nome a cada mês. Então, cada um poderia criar um calendário. Gente, essa pergunta aqui, ela não precisa ser respondida não, tá certo? Essa pergunta de número 4, ela não precisa ser respondida. Tá certo? Vocês estão escutando? Professor, deixa eu tirar print. Não tira o print ainda não? Tira agora. Vai um pouco pra cima. Agora tá bom. Ó. Agora vamos falar falando de calendários, agora vamos falar de relógios. Depois do estudo dos calendários,
a professora Nádia deu continuidade ao estudo do tempo. Assim, ela fez uma pergunta à turma. Além dos calendários, quais outros instrumentos de marcação do tempo existem hoje? Aí os colegas responderam. Professor, Oi. meu print saiu borrado. Tá certo, Charles. De novo. É muito chato quando isso acontece. Pronto. Aí a professora pergunta quais são os tipos de instrumentos, fora o calendário, para marcação do tempo. Aí eles responderam relógios, cronômetros, agendas. Aí a primeira questão, no seu cotidiano, quais são os meios que você utiliza para marcar o tempo? É uma resposta, vamos dizer assim, pessoal, porém vocês podem responder isso aqui, ó. Calendários, todos vocês usam calendários. Todos vocês usam relógios. Quando o teu relógio alarma para você acordar para a aula. Também nós temos linhas de tempo e etc. Temos também cronômetros. Quem gosta de correr? Ah, então vamos marcar. Quem passa mais tempo, vamos dizer assim, debaixo d'água, quando está na piscina, você não marca? Então, são calendários, são formas de marcação do tempo utilizadas por nós no nosso dia a dia. Principalmente calendários e relógios. Principalmente calendários e relógios. Agendas também. Posso passar? Pode. Pode. Alunos citam diversos tipos de instrumentos utilizados atualmente para a marcação do tempo. A professora decidiu falar dos relógios. Veja só, dois relógios antigos, alguns relógios antigos. Ela contou que, assim como os calendários, os relógios foram inventados e utilizados em diferentes partes do mundo desde a antiguidade. Para calcular tempos que poderiam transcorrer ao longo de um dia, diversas civilizações buscaram desenvolver meios e instrumentos para calcular e medir a passagem do tempo. Vejamos aqui as primeiras, vamos assim, os primeiros instrumentos, as primeiras invenções criadas pela humanidade para a marcação do tempo. Nós temos aqui o relógio do sol, o relógio de água, George, sim, colocava assim uma água dentro e calculava quanto tempo aquela Professor, água... o que é cotidiano? Oi? O que é cotidiano? Cotidiano é dia a dia. Ah, tá. Relógio do sol, relógio d'água, a ampulheta e astrolábio, que são instrumentos que serviam para a marcação do tempo, das horas, tá certo? Claro que cada um, vamos dizer assim, Jorge, o relógio do sol só servia durante o dia, o relógio d'água, ela acabava, a ampulheta também acabava, o astrolábio, tem que ter uma técnica muito grande de lidar com o astrolábio, que está relacionado à inclinação, o ângulo do sol, então você identificava a partir daí. Então, eram relógios, claro que são os primeiros relógios, são as primeiras marcações do tempo, criados pela humanidade. É difícil mexer, Jorge? É difícil saber as horas com esses relógios? Sim, claro, né? Porque não fazem parte do nosso cotidiano. O que é cotidiano? Não fazem parte do nosso dia a dia. É mais uma questão de curiosidade. A partir desses aparelhos, chegamos aos nossos relógios modernos. Qual desses relógios você já conhecia? O que sabe sobre elas? Quem fez aquela pesquisa sobre um desses, quem sabe, né? Alguém de vocês já conheceram, já ouviram falar de algum desses relógios? Ampulheta. 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 Pronto. É uma resposta A pessoal. ampulheta. Relógio de sol. Pronto. É uma resposta pessoal. Vamos lá, para terminar. Por muito tempo, esses modelos de relógios foram utilizados em diferentes partes do mundo, mas o desenvolvimento de novas atividades cotidianas e a necessidade de controlar tarefas
e processo de produção levou à invenção de instrumentos mais precisos. Assim, por volta de 1700, surgiram os relógios mecânicos, que apresentavam ponteiros para indicar as horas e os minutos. Muitos desses relógios eram verdadeiras obras de artes e se caracterizavam pela beleza, o refinamento dos ornamentos. Então, esses relógios eram relógios muito bem trabalhados. Os primeiros relógios, eles eram relógios que eram, como o texto mesmo fala, eram verdadeiras obras de arte, que eram caríssimos, serviam para ostentação. E hoje, até em dia, muitos relógios servem para ostentar um poder aquisitivo. Naquela época, quem tinha um relógio desse eram pessoas riquíssimas. Esses relógios, eles eram feitos por encomenda. Como assim, George? Uma pessoa muito rica chegava numa pessoa especializada na fabricação desses relógios e pediam para fazer. Muitos desses eram folheados a ouro e tudo. Então, eram verdadeiras obras de arte. Página 27. A partir do século XIX, a vida das sociedades passou a estar cada vez mais atrelada ao tempo da industrialização e da vida acelerada das cidades. Com isso, os relógios se tornaram cada vez mais populares e o tempo da natureza foi ficando mais distante da experiência da vida cotidiana. Então, deixamos mais de ver a questão da observação da natureza, a questão das estações do ano, a questão das fases da lua, e começamos mais a observar as horas. Por exemplo, já alguém vai me perguntar, Jorge, já está na hora do lanche? Aí eu vou dizer, já vou dizer, Jorge, está na hora do lanche? Já. Está mais preocupado na questão da hora marcada pelo relógio do que mesmo a observação do dia a dia. A terceira questão, a vida na comunidade onde você mora é agitada? Onde você mora? O bairro onde você vive é agitado, é muito movimentado? De que maneira você percebe essa situação? Essa terceira questão é a questão Sim, é muito. pessoal. Por causa do barulho da música. Não é não. É calmo Não? aqui. É calmo? Tem lugares muito agitados, outros lugares nem tanto, são mais calmos. São mais Tio, pode tirar uma moto doida que passa aqui no vapor total? É complicado. Às vezes passa polícia, um monte de carro, moto. Aí começa o Mas agito, né? Aí começa o agito. só que é muito raro. É muito raro. Então, normalmente, no dia a dia é até tranquilo, né? Só com alguns casos isolados, mas normalmente é tranquilo, não é isso? Oi? É. Ah, tá. Vamos lá, para terminar, para vocês lancharem. No século XX, os relógios mecânicos de ponteiro movidos a corda ou em algum tipo de fonte de energia se tornaram populares. Esse relógio movido a pilha, por exemplo. Mas ainda eram pouco acessíveis. Até que, em 1970, os primeiros relógios digitais foram criados. A sua praticidade, o preço mais em conta, acessível, permitiram seu uso por cada vez mais pessoas. Com o tempo, os relógios digitais foram incorporados em diferentes equipamentos eletrônicos da vida cotidiana. Nós temos aqui um relógio de bolso, vamos dizer assim, eram relógios utilizados no início do século XX, em 1900, 1910, 1920, era um relógio de bolso. O relógio de pulso, porém, esse relógio de pulso ele é movido a ponteiro, é o que nós chamamos de relógio analógico, e o último, o relógio digital. É o relógio que você encontra nos celulares de vocês. Nos celulares de vocês é incorporado o relógio digital. Tá certo? Ó, esse quarto e quinto também são pessoais. Se você pensar em sua casa e na vida cotidiana de sua família, quais equipamentos que vocês utilizam possuem algum tipo de relógio digital? Eu já disse o celular. O teu celular tem um relógio digital. Por exemplo, eu estou olhando aqui para o meu computador. Vocês estão vendo a tela do meu computador. Na tela do meu computador também tem um relógio digital marcando
a hora, o meu relógio, ele tem tanto a questão do analógico, de ponteiro, como também tem o digital. Então, o meu relógio ele tem dois tipos de marcação. Tem a marcação analógica, que é o de ponteiro, e a marcação digital, que é essa parte digital aí, tá certo? Que mostra os números. É uma pergunta com resposta pessoal. Na sua casa, quais são os objetos que têm a marcação de relógio digital? Por exemplo, tem geladeiras que têm marcação de hora digital. Tem fornos micro-ondas que também têm a marcação de hora digital. São exemplos. A quinta questão. Por que você Minha acha? avó tem um fogão que mostra a hora, mas é lembrado. Também tem isso. Por que você acha que houve a necessidade de colocar relógios digitais aos aparelhos que você citou? Aí outra pergunta com resposta pessoal. Por que da Isso necessidade de era micro-ondas, acrescentar? George. Oi? Isso era micro-ondas. Micro-ondas também não tem um relógio, né? Tem, micro-ondas também tem relógio digital. Micro-ondas também tem um relógio digital. Vamos lá. Masaru comentou com a professora que tinha a impressão de que a evolução dos relógios atendiam cada vez mais à velocidade com que as coisas ocorreriam na cidade ou na sociedade. Então, é o seguinte. Hoje a vida, ela está, infelizmente, associada, atrelada, presa à questão do tempo. Então, tudo que você faz no seu dia a dia, está atrelado, está associado ao tempo. Vocês têm hora de acordar, quando o relógio do teu celular alarma o alarme. Você tem hora de tomar café, você tem hora de começar a aula, você tem hora de terminar a aula, você tem hora de almoçar, fazer atividade, brincar. Então, tudo hoje na nossa vida está associado ao relógio, ao tempo. Os pais de vocês, no dia a dia, toda vez, acordam naquela mesma determinada hora, tomam café, vão trabalhar, chegam em casa do trabalho naquela determinada hora. Então, tudo hoje, a nossa sociedade, a nossa vida está atrelada à questão da marcação do tempo. Nós temos aqui uma curiosidade com, vamos dizer assim, a marcação do tempo baseado no Sol. Temos aqui, você sabe o que o relógio de pulso com os ponteiros pode funcionar como uma bússola? Ele está dizendo assim, você sabe não, né? Você sabia que o relógio de pulso com ponteiros pode funcionar como uma bússola? Basta que o número 12, seja apontado em direção ao Sol. Os ângulos formados entre o 12 e o ponteiro das horas deve ser dividido ao meio. Esse centro indica o norte. Como assim, Jorge? Eu não entendi. É o seguinte, se você você colocar no Sol, o 12 em relação ao Sol, está lá o Sol, e você pegar o ponteiro das horas, ali ele está dando a questão de 4 horas, tá certo? O ponteiro das horas é o menor, ele está dando a questão de 4 horas. Se você pegar essa questão e dividir por 2, você tem o norte. Então, no caso ali, o 12, o ponteiro, o número 12 está apontado para o Sol, o ponteiro das horas está apontado para 4 horas, então, dividir 4 ao meio é igual a 2. Então, ali você tem o norte, tá certo? É uma forma de descobrir a questão onde fica o norte. Se você um dia se perder, claro que vocês não vão se perder, isso é utilizado muito na questão de pessoas que fazem aventuras, ok? Nós terminamos, agora vamos apenas para o exercitando e nós cumprimos a nossa meta do dia. Página 28, exercitando. Complete, nós devemos completar
tá certo? As frases preenchendo essas lacunas com gregoriano, precisos, religiosos, lumino, luminosolares, chuvas e meses. Na letra A, os primeiros calendários foram elaborados para prever as estações de chuvas, de secas e os períodos para a realização de eventos religiosos. Na letra B, pela facilidade na identificação das fases da Lua, os primeiros calendários eram lunisolares. Eram mais difíceis, mas pela facilidade de observar a Lua. Já faltou o gregoriano aqui, faltou uma linha. Então não precisa colocar o gregoriano, certo? Como os calendários... Não vai ter a letra D do outro lado, não? Vamos ver se vai ter a letra D. Como os calendários não eram precisos, era necessário ajustá-los por meio da criação de mais dias ou meses. Calendários lunares. Tem a letra D. Tá certo, já estou terminando aqui. Já fizeram, ó, chuvas, religiosos, lunisolares, precisos e meses. Vou passar para a página 29. Vamos lá. Página 29. Agora. Posso? Pode. Não, professor. Oi. Eu ainda estou no 28. Ó, Jalisson, vê só. Eu perguntei, posso passar? Tá acontecendo o seguinte, toda vez que eu passo, tu pede para eu voltar. Você diz assim, não, professor, espera mais um pouquinho. Aí eu não perco. Aí os alunos, seus colegas não se atrasam tanto. Aí quando eu perguntar, posso passar? Você fala. Aí toda vez que eu passo, você diz, professor, volta. Quando eu disser assim, quando eu perguntar para vocês, posso passar? Aí você assim, não, professor, espera mais um pouquinho. Ou dá print. Chuvas, religiosos, lunisolares, precisos e meses. Terminou, Jalisson? Print, Jarlison. Escreve assim, ó, uma cifra de chuva, bota um C. Sim. Não é. Tá bom. Vou passar, tá certo? Página 29. 29 é gregoriano, né? O calendário utilizado atualmente no Brasil é o calendário gregoriano. Gregoriano. A segunda questão. Entre as imagens que a professora Nádia apresentou à turma, estava a figura abaixo, um escriba, tá certo? Observe em seguida e responda. O que ela representava e qual era a sua importância? Coloca aqui, ó. A figura, começa aqui, ó. A figura de um sacerdote ou escriba importante personagem na construção dos antigos calendários. Eles que criaram, pela observação, lembrando principalmente os escribas, que eram uma classe bastante nobre, sacerdotes também, principalmente no Egito Antigo, pois nem todos sabiam ler e escrever. Então, esses escribas que tinham essa técnica de escrita, de leitura, eles eram responsáveis pela criação, a observação e criação dos calendários. Professor, eu coloquei assim, é um sacerdote ou escriba, uma importante personagem na construção dos antigos calendários. Pode ser. Aí o terceiro, vocês vão marcar a afirmativa correta, que é a primeira afirmativa, tá certo? A invenção do relógio de sol está relacionada à observação da natureza e dos fenômenos que acontecem em ciclos constantes. Então, a primeira parte ali, o primeiro quadradinho vocês vão marcar, tá certo? A criação
do relógio de sol. Posso passar? Peraí, Pode. tio. Não. Não, professor, não. Tá mais fácil assim, tá vendo? Vamos, gente, para vocês lancharem. Pode passar, na minha opinião, viu? Tá certo, mas tem pessoas Tem, aqui. tem três Pra mim pessoas fazendo também. ainda. Acabei. Eu vou passar, tá certo? Pra gente terminar, senão vai ficar. Vai atropelar o horário de lanche de vocês. Ó, dá um print nesse daí, porque já tá acabando, falta pouco. Dá um print. Deu print, Jadson? Ele já tinha tirado já. Ah, tá. Então, nós temos. Ah, terminou agora. 29, deixa eu ver, terminou no 29. Ah, terminou. Ei, Mais uma. A quarta questão. Urbano não havia entendido qual era a função dos relógios quando foram inventados. Então, Massu tentou ajudá-lo. Qual a resposta você acha que ele deveria dar ao Urbano? Qual a importância, qual a função dos relógios? Isso começa aqui, ó. Os relógios surgiram como meio de calcular e medir a passagem do tempo para a realização de atividades ao longo de um dia. Até dia. Acabou? Acabou. Quem terminar já pode ir lanchando. aê! Quem terminar já pode ir lanchar. Certo? Já pode ir no banheiro, beber água, esticar Terminei. as pernas, esticar os braços. Tomar café da manhã, eu acho que tem gente aqui que não toma café da manhã. Pode ter que ser rápido. Vocês vão ter Pronto, vou lanchar. uns 10 minutos, 10 a 15 minutos. Beleza? Beleza. Pronto, tá aí, gente. Eu vou parar de gravar essa aula agora. Parar de gravar essa aula. Opa, cadê ela? Vamos, filho. Apareça. Agora. Ô, Opa. Eita, que demora. Ó. Agora.